Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo continuar falando sobre os bioinsumos. Quero levar em consideração alguns aspectos aí históricos aí, principalmente no Brasil mesmo, como se deu o desenvolvimento e os usos aí que a gente tem na prática, né? Como pode ser interessante, né, a utilização desses bioinsumos, né? Então a gente é, haja vista atualmente que a agricultura nossa é uma agricultura baseada numa tecnologia que vem de fora, vamos dizer assim, né? A gente utiliza fertilizantes importados, muitas vezes as empresas que produzem os defensivos também são empresas multinacionais e esses produtos às vezes são importados, né? A base desses produtos são importados, então a nossa agricultura ela é de certa forma muito dependente de insumos que vêm de fora do Brasil. E você utilizar os bioinsumos, né, uma política nacional de bioinsumos é algo interessante que pode sim promover os recursos utilizados aqui mesmo, né, no nosso país. Podemos nós mesmos produzir esses insumos. E traçando aqui um histórico, né, rapidamente aqui, eu queria falar da Joana Dobreiner, que foi uma pesquisadora que nasceu na Tchecoslováquia, veio para o Brasil. E no Brasil ela desenvolveu um importante trabalho, principalmente na questão de fixação biológica do nitrogênio, né? Ela trabalhou por muitos anos na Embrapa Agrobiologia, né, em Seropédica, no Rio de Janeiro. E os seus trabalhos foram aí referência, né? Principalmente para essa questão de biologia, biológica mesmo, né, dentro da agricultura, né, a utilização dos micro-organismos, né, e como podem trazer benefícios aí para a agricultura, né? Então, ao longo dos seus 50 anos, ela trouxe aí, deixou, né, como legado várias publicações aí relacionadas, né, a esse tema aí dos bioinsumos. Pois bem, eu queria dar uma passada rápida aqui na questão do mercado aqui de bioinsumos, né? A gente tem que imaginar que hoje esse mercado ele movimenta mais de 1 bilhão de reais, né, no Brasil, e são mais de 50 milhões de hectares, né, que utilizam, né, essas tecnologias, né, e a expectativa é que para que no mundo, até 2025, se movimente mais ou menos 8 bilhões de dólares, né, e é um mercado que está cada vez mais crescendo, né. Pois bem, existe a lei, né, a legislação aí de 2021, né, um projeto de lei, na verdade, né, o 3668, que define as políticas aí para os bioinsumos. E nesse projeto de lei, no segundo artigo, né, no artigo 2º, ele define que os bioinsumos podem ser bioestimuladores, biorreguladores, semioquímicos, bioquímicos, agentes biológicos de controle, agentes microbiológicos de controle, fertilizantes orgânicos, né, fertilizantes orgânicos, bioestabilizadores, biofertilizantes, inoculadores, dentre outros produtos aí fitossanitários, né, aprovados aí principalmente para a agricultura orgânica, né, onde se utiliza muito, mas atualmente também a gente tem percebido que a agricultura convencional tem utilizado desses benefícios aí dos bioinsumos. Eu queria falar aqui dos tipos aqui de bioinsumos, né? Então a gente pode pensar que existem basicamente dois tipos, né, de bioinsumos. A gente vai ter as substâncias químicas naturais, né? E a gente vai ter agentes biológicos de controle. Então as substâncias químicas vão ser substâncias, né, que vão ser separadas ali da natureza para serem utilizadas. E a gente falando de agentes biológicos, a gente está falando de organismos, né? Bactérias, insetos, fungos, né? Que vão ser ali utilizados. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? Então, se a gente pensar nas substâncias químicas naturais, a gente pode pensar aí nos semioquímicos, né? Que são compostos que induzem respostas comportamentais, né, nos organismos-alvo, como, por exemplo, os feromônios, os aleloquímicos, né?
Então existem aí feromônios que podem ser comercializados e que eles podem induzir os insetos a determinado tipo de comportamento, né? Evitando assim os insetos praga, né? Ou os atraindo para outros lugares, né? Existem também as substâncias químicas, né? Os bioquímicos, né? Que a gente pode pensar em hormônios, reguladores de crescimento, enzimas, né? Então podem ser aplicados ali nas plantas hormônios ou enzimas que estimulem, né, o seu crescimento ou o seu amadurecimento, dependendo se for um fruto, uma condição dessa, que pode ser ali interessante a utilização, né? Tanto nas plantas como no solo. E a gente tem também os agentes biológicos de controle, né? Que aí são os organismos vivos que controlam populações de pragas e doenças, né, basicamente. Então a gente tem aqueles agentes que vão ser ali microbiológicos, né, como os vírus, as bactérias, os protozoários e fungos, e a gente vai ter agentes macrobiológicos, né, como os insetos, os ácaros, os nematóides, né. Então, basicamente, são esses dois tipos, né, que a gente tem aí de bioinsumos. Eu vou falar rapidamente aqui de alguns exemplos aqui, principalmente de vírus, fungos, que a gente mais utiliza aí. Então, como de exemplo aí de vírus, a gente tem o baculovírus, né, e várias classes aí de baculovírus que são utilizados para controle de insetos, pragas, né. A gente tem também bactérias, ácaros, nematóides, né? Todos esses são organismos, né? E a gente pensar nas bactérias, né? A gente tem o Bacillus subtilis, que já é muito utilizado, né? Os fungos, a gente tem a Bovera baciana, já bastante utilizado, Metarrhizium, o Tricoderma também já bastante utilizado. E a gente for pensar na classe dos insetos aí, um que é bastante utilizado são os tricogramas, né? Então, se é espalhado, né, uma população pequena ali desse tricograma na lavoura, com a expectativa de que ele prolifere ali, né, que ele aumente a sua população e que combata aqueles insetos praga, né? Bem, eu coloquei aqui como fonte aqui o site Agrofit, né, em 2020, ele colocou aqui a relação dos bioinsumos que são mais comercializados, né, que estão disponíveis já para o mercado, né? E quando eu falo isso, eu digo os que já estão ali registrados no Ministério da Agricultura, né? Então, em maior parte, a gente tem aí os fungos, com 39%, seguido pelas bactérias, insetos, e aí semioquímicos, né? Vírus, bioquímicos, ácaros e nematóides. Então, os fungos são aí os que lideram essa comercialização e esse registro aí no Ministério da Agricultura. Então é isso aí, pessoal. Eu queria fomentar bastante essa discussão aí sobre os bioinsumos para que a gente entendesse a importância de se utilizar esses insumos aí na agricultura, né? O quanto isso pode trazer benefícios para a nossa lavoura, né? Não somente na questão ambiental, mas também na produtividade, qualidade do solo, entre outras coisas aí. Então eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.